O vento cortante da montanha açoitava o rosto de Sharon Harris enquanto ela se agarrava às barras de ferro gelado do portão, seus dedos dormentes mal conseguindo segurar o tecido grosso que envolvia o bebê em seus braços. A criança chorava fracamente, um som que se misturava com o uivar do vento através dos pinheiros cobertos de neve. Atrás dela, as pegadas que havia deixado na neve já começavam a desaparecer, apagadas pela tempestade que se aproximava, como se a própria montanha quisesse eliminar qualquer rastro de sua presença ali. Do outro lado do portão, uma figura alta e imponente observava em silêncio. Douglas Jackson permanecia imóvel como uma estátua de pedra, seus olhos escuros estudando a mulher jovem que ousara subir até sua propriedade isolada. Havia algo diferente nela. Algo que o fazia hesitar quando deveria simplesmente mandar embora, como fizera com todas as outras. Talvez fosse o desespero silencioso em seus olhos, ou a forma como segurava a criança, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Sharon ergueu o olhar para encontrar os olhos dele, e por um momento que pareceu eterno, o tempo parou. Não havia súplica em sua expressão, nem as lágrimas dramáticas que ele havia visto tantas vezes antes. Havia apenas uma determinação tranquila, uma força silenciosa que falava mais alto que qualquer palavra poderia expressar. Ela não pediu entrada, não implorou por misericórdia. Simplesmente esperou, como se soubesse que este momento mudaria tudo. A neve continuava caindo em flocos pesados, cobrindo os ombros de Sharon com um manto branco que a fazia parecer uma aparição fantasmagórica contra o cenário sombrio da montanha. O bebê em seus braços havia parado de chorar, como se também sentisse a importância daquele instante suspenso no tempo. Douglas deu um passo à frente, sua mão se movendo lentamente em direção à trava do portão. Era uma decisão que contrariava anos de isolamento autoimposto, anos de recusa categórica a qualquer visitante que ousasse perturbar sua solidão escolhida. Mas havia algo naquela mulher que tocava uma parte de sua alma que ele pensava ter enterrado para sempre nas profundezas geladas da montanha. Antes de descobrirmos como esta história chegou a este momento crucial, nos conte de onde vocês estão assistindo e animem este vídeo nos comentários. A jornada que trouxe Sharon até este portão começou meses antes, quando sua vida ainda tinha a aparência de normalidade que ela tanto dava por garantida. A primavera havia chegado tarde ao vale naquele ano, mas Sharon Harris mal notava as flores silvestres que começavam a brotar ao longo dos caminhos de terra que levavam à pequena cidade de Cedar Falls. Seus pensamentos estavam concentrados na carta que segurava em suas mãos trêmulas, as palavras impressas parecendo dançar diante de seus olhos, enquanto ela tentava processar a magnitude do que acabara de descobrir. Aaron Mitchell, o homem com quem havia se casado há apenas 6 meses, havia desaparecido durante a noite, levando consigo não apenas suas economias modestas, mas também sua confiança no futuro que haviam planejado juntos. A carta que ele deixara era breve e cruel em sua simplicidade, explicando que havia encontrado oportunidades melhores em São Francisco e que ela não fazia parte desses planos. Sharon se sentou pesadamente na cadeira de balanço da varanda, observando a estrada empoeirada que se estendia em direção às montanhas distantes. Cedar Falls era uma cidade pequena, onde todos conheciam os negócios de todos, e ela sabia que a notícia de seu abandono se espalharia como fogo em palha seca. As mulheres sussurrariam atrás de suas costas, nas reuniões da igreja, especulando sobre o que ela poderia ter feito de errado para afugentar um marido tão rapidamente. O pior de tudo era que ela estava grávida, um fato que havia descoberto apenas uma semana antes da partida de Aaron. Havia guardado a notícia como um presente especial, planejando contar a ele durante o jantar de domingo. Agora, a ironia amarga da situação a atingia com força total. Estava sozinha, sem recursos, carregando a criança de um homem que a havia abandonado sem um segundo pensamento. Os dias que se seguiram passaram em uma névoa de humilhação e desespero crescente. Os vizinhos que antes a cumprimentavam calorosamente na rua, agora desviavam o olhar, como se sua situação fosse contagiosa. A proprietária da pensão onde morava, uma mulher severa chamada Amy Johnson, começou a fazer comentários cada vez mais diretos sobre aluguéis em atraso e reputações manchadas.
Foi durante uma dessas conversas particularmente desagradáveis que Sharon ouviu pela primeira vez o nome que mudaria sua vida para sempre. Amy Johnson estava discutindo com outra inquilina sobre as dificuldades financeiras da pensão quando mencionou casualmente o homem rico que vivia sozinho nas montanhas. Douglas Jackson era uma lenda local, um homem que havia chegado a Cedar Falls anos antes, com mais ouro do que a maioria das pessoas via em uma vida inteira. Havia comprado uma vasta extensão de terra nas montanhas mais altas, construído uma casa que mais parecia uma fortaleza, e depois havia se isolado completamente do mundo. Diziam que era jovem ainda, talvez na casa dos 30 anos, mas que havia endurecido como o granito das montanhas que agora chamava de lar. O que mais intrigava e frustrava os habitantes da cidade era sua recusa absoluta em considerar o casamento. Não por falta de oportunidades, isso era certo. Nos primeiros anos após sua chegada, uma procissão constante de mulheres havia subido a trilha íngreme até sua propriedade. Algumas eram filhas de fazendeiros locais, outras vinham de cidades distantes após ouvir histórias sobre sua riqueza. Todas retornavam com as mesmas histórias de rejeição educada mas firme. Sharon ouviu essas histórias com crescente fascínio, não pela riqueza do homem, mas pela descrição de seu isolamento. Havia algo na ideia de alguém que havia escolhido deliberadamente se afastar do mundo, que ressoava com sua própria situação atual. Talvez fosse a dor compartilhada do abandono, ou talvez fosse simplesmente o desespero que começava a nublar seu julgamento. Mas ela começou a considerar uma possibilidade que teria parecido absurda apenas semanas antes. O outono chegou cedo naquele ano, pintando as folhas das árvores em tons dourados e vermelhos que contrastavam dramaticamente com o azul profundo do céu da montanha. Sharon caminhava lentamente pela trilha que levava à propriedade de Douglas Jackson, cada passo uma luta contra a gravidade e sua própria ansiedade crescente. Sua gravidez estava agora claramente visível, uma curva suave sob o vestido simples que havia escolhido para esta jornada impossível. Havia passado semanas planejando este momento, pesando cada palavra que poderia dizer, cada argumento que poderia apresentar. Não era como as outras mulheres que haviam subido esta trilha antes dela, movidas pela ganância ou pela ambição social. Sua motivação era mais básica, mais desesperada, a necessidade primitiva de uma mãe de proteger seu filho por nascer. A trilha serpenteava através de bosques densos de pinheiros e abetos, o ar ficando mais fino e frio a cada metro de altitude ganha. Sharon parou várias vezes para recuperar o fôlego, colocando uma mão protetora sobre o ventre enquanto observava as montanhas que se erguiam ao redor como gigantes adormecidos. Havia uma beleza selvagem e intocada neste lugar que falava algo profundo em sua alma, uma sensação de que estava se aproximando de algo maior que ela mesma. Quando finalmente avistou os portões de ferro da propriedade de Douglas, Sharon sentiu seu coração acelerar de uma forma que não tinha nada a ver com o esforço físico da caminhada. Os portões eram imponentes, trabalhados com desenhos intrincados que falavam de riqueza e bom gosto, mas também de uma barreira deliberada entre o mundo interior e exterior. Além deles, ela podia ver uma casa que era ao mesmo tempo elegante e fortificada, construída em pedra escura que se misturava perfeitamente com o cenário rochoso da montanha. Não havia campainha ou meio óbvio de anunciar sua presença. Então Sharon simplesmente se posicionou diante dos portões e esperou. Tinha certeza de que estava sendo observada, podia sentir olhos sobre ela, mesmo que não conseguisse vê-los. A sensação não era desconfortável, apenas intensa, como se estivesse sendo avaliada de uma forma que ia além da aparência superficial. Minutos se passaram em silêncio, quebrado apenas pelo vento sussurrando através dos pinheiros e o som distante de um riacho correndo montanha abaixo. Sharon não se moveu, não chamou atenção para si mesma. Instintivamente sabia que qualquer demonstração de impaciência ou desespero seria contraproducente. Este homem havia rejeitado dezenas de mulheres antes dela, muitas delas provavelmente mais bonitas, mais jovens, mais adequadas pelos padrões convencionais. Finalmente, uma figura emergiu das sombras da casa, movendo-se com a graça silenciosa de alguém acostumado com a solidão das montanhas. Douglas Jackson
era exatamente como ela havia imaginado e completamente diferente ao mesmo tempo. Alto e de ombros largos, com cabelos escuros que tocavam o colarinho de sua camisa simples, ele se movia com uma economia de movimento que sugeria força controlada. Seus olhos, quando finalmente encontraram os dela através das barras do portão, eram de um azul tão escuro que quase pareciam pretos à distância. Ele parou a alguns metros dos portões, estudando-a com uma intensidade que fez Sharon sentir como se estivesse sendo lida como um livro aberto. Não havia hostilidade em seu olhar, nem a irritação que ela havia esperado. Havia apenas uma curiosidade cautelosa, como se ela fosse um quebra-cabeça que ele não conseguia resolver imediatamente. O silêncio se estendeu entre eles como uma ponte invisível, carregado de possibilidades não expressas e perguntas não formuladas. Sharon manteve seu olhar firme no dele, permitindo que ele visse a sinceridade em seus olhos, a ausência de artifício ou manipulação. Ela havia vindo até aqui não com promessas de amor ou ofertas de companhia, mas simplesmente como uma mulher que havia chegado ao fim de suas opções e estava disposta a ser honesta sobre sua situação. Douglas deu um passo mais próximo dos portões, seus olhos descendo brevemente para o ventre arredondado de Sharon antes de retornar ao seu rosto. Não havia julgamento em sua expressão, apenas uma compreensão silenciosa que a surpreendeu. Era como se ele pudesse ler toda a história de sua vida nas linhas de cansaço ao redor de seus olhos, na forma como ela segurava os ombros eretos, apesar do peso da adversidade. Você não é como as outras, ele disse finalmente, sua voz profunda, carregando apenas um leve sotaque que ela não conseguia identificar. As palavras eram simples, mas carregavam um peso que fez o coração de Sharon acelerar. Não, ela respondeu simplesmente, sem elaborar. Havia aprendido que às vezes as palavras mais poderosas eram aquelas que não eram ditas, e algo na postura de Douglas sugeria que ele era um homem que valorizava a economia da comunicação. Ele estudou seu rosto por mais um longo momento, como se estivesse tomando uma decisão que reverberaria através de ambas as suas vidas. Sharon podia ver o conflito em seus olhos. A luta entre anos de isolamento autoimposto e algo mais profundo que ela havia despertado simplesmente por estar ali. "Por que você veio aqui?" ele perguntou. E Sharon percebeu que esta era a pergunta crucial, aquela que determinaria se os portões permaneceriam fechados ou se abririam para uma possibilidade que nenhum dos dois havia considerado antes. Ela poderia ter mentido, inventado uma história romântica sobre amor à primeira vista ou destino. Poderia ter apelado para sua riqueza ou posição social. Em vez disso, escolheu a verdade nua e crua, a honestidade que havia se tornado sua única moeda de valor real. "Porque não tenho para onde ir," ela disse, sua voz clara e sem tremor, apesar da vulnerabilidade da admissão. "E porque acredito que às vezes duas pessoas solitárias podem encontrar algo melhor juntas do que jamais encontrariam sozinhas." As palavras pairaram no ar frio da montanha, como cristais de gelo, belas e frágeis, e carregadas de uma verdade que nenhum dos dois havia esperado. Douglas fechou os olhos por um momento, e Sharon viu algo se mover através de suas feições. Uma emoção rápida demais para ser identificada, mas profunda o suficiente para alterar algo fundamental em sua expressão. Quando ele abriu os olhos novamente, havia uma decisão neles que não estava lá antes. Sem uma palavra, ele se aproximou dos portões e começou a trabalhar na fechadura complexa que os mantinha selados. O som do metal contra metal ecoou através do ar da montanha, como uma promessa sendo feita, um futuro sendo reescrito, com cada clique da trava sendo liberada. Os meses que se seguiram passaram como um sonho estranho e surreal, uma realidade que Sharon às vezes tinha dificuldade em acreditar que era sua vida atual. A casa de Douglas era ainda mais impressionante por dentro do que por fora, com quartos espaçosos, aquecidos por lareiras de pedra e janelas que ofereciam vistas espetaculares das montanhas circundantes. Mas mais impressionante que a casa era o próprio homem que havia se tornado seu marido em uma cerimônia simples realizada pelo juiz de paz de Cedar Falls. Douglas havia se mostrado um companheiro silencioso, mas atencioso,
antecipando suas necessidades sem que ela precisasse pedir e criando um ambiente de segurança que Sharon não sabia que havia perdido até senti-lo novamente. Ele nunca perguntou sobre Aaron ou as circunstâncias que a haviam levado até sua porta, parecendo entender instintivamente que algumas feridas precisavam ser deixadas em paz para cicatrizar adequadamente. A gravidez progrediu sem complicações, e Sharon encontrou uma paz inesperada na rotina tranquila de suas vidas nas montanhas. Douglas trabalhava em seus negócios durante o dia, correspondências e investimentos que ele gerenciava de um escritório bem equipado no andar superior da casa. Sharon passava suas manhãs lendo na biblioteca bem abastecida e suas tardes preparando o quarto que se tornaria o berçário. Era uma existência estranhamente formal para um casal casado, mais parecida com dois inquilinos educados, compartilhando um espaço do que com marido e mulher. Eles comiam juntos, conversavam sobre assuntos seguros, como o clima e os negócios da cidade. Mas havia uma distância cuidadosa entre eles que nenhum dos dois parecia disposto a atravessar. Sharon às vezes se perguntava o que havia levado Douglas ao isolamento, que feridas ou decepções haviam feito um homem claramente capaz de conexão humana escolher uma vida de solidão. Havia momentos quando ela o pegava olhando para ela, com uma expressão que sugeria profundidades de emoção cuidadosamente contidas, mas ele sempre desviava o olhar antes que ela pudesse interpretar completamente o que via. O bebê nasceu durante uma tempestade de neve particularmente feroz em fevereiro, com apenas Douglas e a parteira local, Sarah Patel, presentes para testemunhar a chegada da criança ao mundo. Era um menino, saudável e de pulmões fortes, que chorou com indignação ao ser retirado do calor do ventre materno para o ar frio da montanha. Sharon segurou seu filho pela primeira vez com lágrimas correndo pelo rosto, não de dor, mas de um alívio tão profundo que a deixou tremendo. Havia conseguido. Havia trazido esta vida preciosa ao mundo em segurança. Havia encontrado um lugar onde ela poderia crescer e prosperar, longe dos julgamentos e limitações que teriam aguardado ambos no vale. Douglas observou o nascimento com uma intensidade silenciosa que a surpreendeu. E quando Sarah Patel colocou o bebê em seus braços pela primeira vez, Sharon viu algo se quebrar e se reformar em sua expressão. Era como se a presença da criança tivesse atravessado as defesas cuidadosamente construídas de uma forma que ela própria não havia conseguido. A primavera trouxe mudanças sutis, mas significativas para a dinâmica de sua casa nas montanhas. O bebê, que haviam nomeado Nicholas em honra ao avô de Sharon, havia se estabelecido em uma rotina que permitia momentos de paz entre as demandas constantes da maternidade. Durante esses intervalos silenciosos, Sharon começou a notar nuances no comportamento de Douglas que haviam escapado à sua atenção durante os meses mais intensos da gravidez e do parto. Ele havia começado a passar mais tempo no andar térreo, encontrando razões para trabalhar na biblioteca quando ela estava lá, com Nicholas, ou aparecendo na cozinha durante os horários das refeições, com uma pontualidade que sugeria antecipação em vez de mera cortesia. Havia uma qualidade quase tímida em sua atenção, como se ele estivesse navegando em território desconhecido e tentando encontrar seu caminho sem mapas ou guias. Uma tarde, enquanto Sharon amamentava Nicholas perto da janela da sala de estar, ela percebeu Douglas parado na porta, observando a cena com uma expressão que misturava admiração e algo que parecia quase dor. Quando ele percebeu que havia sido notado, começou a se retirar, mas Sharon o deteve com uma palavra suave. "Você pode entrar", ela disse, ajustando a manta que cobria parcialmente o bebê. "Ele é seu filho também agora." As palavras saíram mais facilmente do que ela havia esperado, carregando uma verdade que ambos haviam evitado reconhecer explicitamente. Douglas havia se tornado o pai de Nicholas, não apenas legalmente, mas em todos os aspectos práticos que importavam. Era ele quem se levantava durante a noite quando o bebê chorava, permitindo que Sharon descansasse. Era ele quem havia transformado um quarto vazio em um berçário acolhedor, trabalhando durante horas para criar móveis perfeitos com suas próprias mãos. Douglas hesitou na porta por um momento antes de entrar na sala, movendo-se com a cautela de alguém que não queria perturbar um momento delicado.
Ele se sentou na cadeira do outro lado da mesa de centro, mantendo uma distância respeitosa, mas permitindo-se realmente observar pela primeira vez o bebê que havia se tornado o centro de suas vidas. Ele tem seus olhos, Douglas disse finalmente, sua voz carregando uma ternura que Sharon raramente havia ouvido antes. A mesma cor, a mesma forma. Será um menino bonito quando crescer. Sharon sentiu algo se mover em seu peito. Uma emoção que não conseguia nomear completamente. Havia gratidão, certamente, mas também algo mais profundo, mais perigoso. Era a sensação de que estavam construindo algo real juntos. Algo que ia além do acordo prático que havia inicialmente definido seu casamento. Nos dias que se seguiram, Douglas começou a se juntar a ela mais frequentemente durante os cuidados com Nicholas. Ele aprendeu a trocar fraldas com uma eficiência que rivalizava com a dela, e descobriu um talento natural para acalmar o bebê quando ele estava agitado. Sharon observava essas interações com um interesse crescente, vendo camadas de personalidade em Douglas que ele havia mantido cuidadosamente escondidas. Era durante uma dessas sessões de cuidados compartilhados que Sharon finalmente perguntou a pergunta que havia estado rondando sua mente por meses. Por que você escolheu viver sozinho aqui? Ela perguntou uma noite enquanto eles trabalhavam juntos para colocar Nicholas para dormir. A pergunta surgiu naturalmente da intimidade doméstica do momento, e Sharon se sentiu corajosa o suficiente para finalmente verbalizá-la. Douglas parou no meio do movimento de ajustar as cobertas do bebê, suas mãos ficando imóveis enquanto ele considerava a pergunta. Sharon podia ver o conflito em sua expressão, a luta entre o hábito de privacidade e algo que parecia um desejo genuíno de se abrir para ela. Havia uma mulher, ele disse finalmente, sua voz tão baixa que Sharon teve que se inclinar para ouvir. Em São Francisco, pensei que a conhecia, pensei que ela me conhecia. Descobri que estava errado sobre ambas as coisas. Ele não elaborou imediatamente, mas Sharon podia sentir que havia mais história para contar. Ela esperou pacientemente, permitindo que o silêncio se estendesse até que ele se sentisse pronto para continuar. Lisa Álvares. Ele disse o nome como se fosse uma ferida antiga que ainda doía ao toque. Filha de um comerciante rico. Bonita, inteligente, tudo o que um homem poderia querer em uma esposa. Ou pelo menos era o que eu pensava. Douglas se afastou do berço e caminhou até a janela, olhando para as montanhas escuras que se erguiam contra o céu estrelado. Sharon podia ver a tensão em seus ombros, a forma como ele segurava as mãos atrás das costas como se estivesse se preparando para uma batalha. Descobri que ela estava me enganando com meu melhor amigo, ele continuou, cada palavra saindo com dificuldade. Não apenas uma vez, mas durante meses. Eles haviam planejado se casar assim que conseguissem acesso à minha herança. Eu era apenas um meio para um fim. Uma fonte de riqueza que eles pretendiam explorar e depois descartar. Sharon sentiu uma onda de raiva em nome dele, uma indignação feroz pela traição que ele havia sofrido. Começou a entender a origem de sua desconfiança, a razão pela qual havia rejeitado tantas mulheres que haviam subido a trilha até sua porta. Por isso você veio para cá, ela disse, não como uma pergunta, mas como uma compreensão. Para se proteger de ser ferido novamente. Para me proteger de ser tolo novamente, ele corrigiu, virando-se para olhar para ela. Mas então você apareceu e você era diferente. Não estava tentando me impressionar ou me convencer de nada. Você apenas estava sendo honesta sobre quem era e o que precisava. Havia algo em seus olhos agora que fez o coração de Sharon acelerar, uma intensidade que ela não havia visto antes. Era como se as defesas que ele havia construído tão cuidadosamente estivessem finalmente começando a desmoronar, revelando o homem que havia se escondido atrás delas. Sharon, ele disse seu nome como uma oração, dando um passo em direção a ela. Eu preciso que você saiba que isto, nossa vida aqui, não é mais apenas um acordo prático para mim. Tornou-se algo mais, algo que eu não esperava encontrar novamente. As palavras pairaram entre eles como uma ponte que finalmente havia sido construída através do abismo cuidadoso que haviam mantido entre si. Sharon sentiu seu coração acelerar, não de medo, mas de uma esperança que havia mantido cuidadosamente enterrada desde que chegara aos portões de Douglas meses antes.
Para mim também, ela admitiu, sua voz mal mais que um sussurro no quarto silencioso. Nicholas dormia pacificamente em seu berço, alheio à transformação que estava ocorrendo entre os dois adultos que haviam se tornado sua família. Douglas deu outro passo em sua direção, e desta vez Sharon não recuou. Havia chegado o momento de reconhecer o que havia crescido entre eles. Lentamente e silenciosamente, como as flores selvagens que brotavam nas encostas das montanhas após o degelo da primavera. Eu nunca pensei que poderia confiar em alguém novamente, Douglas continuou, sua voz carregando uma vulnerabilidade que a tocou profundamente. Mas você me mostrou que há diferentes tipos de coragem. A coragem de ser honesto, a coragem de aceitar ajuda, a coragem de construir algo novo a partir das ruínas do que veio antes. Sharon sentiu lágrimas picar em seus olhos, não de tristeza, mas de uma emoção tão intensa que não tinha nome. Era gratidão e alívio, e algo muito parecido com amor, tudo misturado em uma sensação que a fazia sentir como se estivesse vendo o mundo claramente pela primeira vez em muito tempo. Douglas, ela começou, mas ele levantou uma mão gentilmente para interrompê-la. Deixe-me terminar, ele disse. Preciso dizer isto enquanto tenho coragem. Eu te amo, Sharon. Não da maneira desesperada que pensei que amava Lisa, mas de uma forma mais profunda, mais real. Amo sua força, sua honestidade, a forma como você transformou esta casa em um lar. Amo como você é com Nicholas, como você me fez querer ser um homem melhor. As palavras saíram em uma torrente, como se ele tivesse represado esses sentimentos por tanto tempo que agora não conseguia mais contê-los. Sharon podia ver o quanto havia custado a ele essa admissão, quanto coragem havia exigido para se tornar vulnerável novamente após ter sido tão profundamente ferido. Eu também te amo, ela respondeu, e as palavras se sentiram como a coisa mais natural do mundo. Não esperava isso quando subi aquela trilha. Esperava segurança, esperava um teto sobre nossa cabeça. Não esperava encontrar um parceiro, um igual, alguém que me fizesse sentir completa de uma forma que nunca soube que era possível. Douglas fechou a distância entre eles então, tomando suas mãos nas suas com uma ternura que contrastava com a força que ela sabia que ele possuía. Suas mãos eram calejadas pelo trabalho, aquecidas pelo sangue que corria mais rápido agora, e Sharon sentiu uma conexão elétrica no toque que a fez tremer. Então somos uma família de verdade agora? Ele perguntou, olhando para Nicholas dormindo e depois de volta para ela. Não apenas por conveniência ou necessidade, mas por escolha. Somos uma família de verdade, Sharon confirmou. E quando ele se inclinou para beijá-la pela primeira vez, ela soube que havia encontrado seu lugar no mundo. O verão trouxe uma felicidade que Sharon nunca havia imaginado ser possível. A casa nas montanhas floresceu com vida e riso, transformada pela presença do amor reconhecido e da família verdadeira que haviam criado. Nicholas crescia forte e saudável, seus primeiros sorrisos e sons deliciando ambos os pais de uma forma que os surpreendia diariamente com sua intensidade. Douglas havia se revelado um pai natural, paciente e brincalhão, de maneiras que contrastavam com sua seriedade anterior. Sharon frequentemente os encontrava juntos no jardim que ele havia plantado atrás da casa. Nicholas dormindo em uma manta enquanto Douglas trabalhava entre as fileiras de vegetais, falando com o bebê sobre plantas e crescimento e as estações que viriam. Era durante um desses momentos idílicos que sua paz foi perturbada pela primeira vez em meses. Sharon estava na cozinha preparando o jantar quando ouviu o som de cavalos se aproximando pela trilha. Visitantes eram raros em sua propriedade isolada e ela sentiu uma pontada de ansiedade enquanto se dirigia à janela para ver quem estava chegando. 3 homens a cavalo pararam diante dos portões, e mesmo à distância Sharon podia ver que não eram visitantes amigáveis. Havia algo em sua postura, na forma como olhavam para a casa, que falava de intenções hostis. O líder do grupo era um homem corpulento com barba descuidada e roupas que haviam visto dias melhores. Douglas apareceu do jardim, Nicholas nos braços, sua expressão mudando imediatamente quando viu os visitantes. Ele entregou o bebê a Sharon com um movimento rápido e eficiente, seus olhos nunca deixando os homens nos portões. Fique dentro, ele disse baixinho,
sua voz carregando uma autoridade que ela não havia ouvido antes. Não importa o que aconteça, mantenha Nicholas seguro e fique dentro da casa. Sharon sentiu o medo se enroscar em seu estômago como uma serpente fria, mas assentiu. Havia algo na postura de Douglas que sugeria que ele sabia quem eram esses homens e por que haviam vindo. Ela se retirou para a sala de estar, posicionando-se perto de uma janela onde podia observar sem ser vista. Douglas caminhou até os portões com a confiança de um homem em sua própria terra, mas Sharon podia ver a tensão em seus ombros. Os homens começaram a falar, suas vozes carregando através do ar da montanha, e ela conseguiu captar fragmentos da conversa. O líder do grupo era Gregory Ruiz, um nome que Sharon reconheceu das conversas na cidade. Ele era conhecido como um homem perigoso, alguém que resolvia disputas com violência e que havia construído uma reputação de nunca deixar uma dívida não paga. Mas que dívida Douglas poderia ter com um homem assim? Você pensou que podia se esconder aqui para sempre, Jackson? A voz de Ruiz carregava uma malícia que fez Sharon estremecer. Pensou que ninguém descobriria sobre o ouro que você roubou em São Francisco? As palavras de Gregory Ruiz atingiram Sharon como um golpe físico, fazendo-a cambalear para trás da janela. Ouro roubado? Isso não podia ser verdade. O Douglas que ela conhecia, o homem que havia se tornado seu marido e pai de seu filho, não era um ladrão. Havia algum engano, alguma confusão terrível que precisava ser esclarecida. Mas quando ela olhou novamente pela janela, viu algo na postura de Douglas que a encheu de uma nova espécie de medo. Ele não estava negando a acusação com a indignação justa de um homem inocente. Em vez disso, havia uma resignação em seus ombros que sugeria que este momento havia sido inevitável, que ele havia estado esperando por ele durante todos esses meses de felicidade. Esse ouro não pertencia a ninguém quando eu o peguei. Douglas respondeu, sua voz carregando através do ar da montanha, com uma calma que contrastava com a tensão óbvia da situação. Aaron Mitchell o havia roubado de uma dúzia de pessoas diferentes antes de fugir da cidade. Eu apenas recuperei o que ele havia deixado para trás. Sharon sentiu o mundo girar ao redor dela. Aaron Mitchell, seu primeiro marido, o homem que a havia abandonado grávida e sem recursos. De alguma forma, o passado que ela pensava ter deixado para trás havia seguido até sua nova vida, trazendo perigo para a família que havia construído. Isso não importa, Ruiz replicou, sua voz carregando uma ameaça mal disfarçada. Esse ouro pertence a pessoas que me pagaram para recuperá-lo. Você pode nos entregar voluntariamente ou podemos pegá-lo de qualquer forma. Sua escolha. Douglas permaneceu imóvel por um longo momento e Sharon podia ver que ele estava pesando suas opções. Havia 3 homens armados contra ele sozinho. E mesmo que ele fosse capaz de se defender, havia ela e Nicholas para considerar. A casa que havia se tornado seu santuário poderia facilmente se tornar uma armadilha se a violência eclodisse. O ouro não está aqui, Douglas disse finalmente. Está em uma conta bancária em Denver. Mesmo que eu quisesse entregá-lo a vocês, levaria semanas para conseguir acesso a ele. Ruiz riu, um som desagradável que fez Sharon apertar Nicholas mais forte contra o peito. Que conveniente. Mas não somos estúpidos, Jackson. Sabemos que você tem recursos aqui. Ouro, joias, dinheiro. Será suficiente como pagamento parcial enquanto você providencia o resto. Sharon viu Douglas dar um passo atrás dos portões e ela soube instintivamente que ele estava se preparando para lutar. Havia uma qualidade predatória em seus movimentos agora. Uma lembrança de que por baixo do marido gentil e pai carinhoso, havia um homem que havia sobrevivido em um mundo perigoso o suficiente para acumular inimigos, como Gregory Ruiz. Vocês não vão colocar os pés na minha propriedade, Douglas disse, sua voz baixa, mas carregada de uma ameaça que fez os cavalos dos homens ficarem inquietos. E vocês certamente não vão ameaçar minha família. Sugiro que montem em seus cavalos e desçam esta montanha antes que eu faça algo de que todos nós vamos nos arrepender. Ruiz fez um sinal para seus companheiros e Sharon viu com horror que eles estavam começando a desmontar, claramente preparados para forçar a entrada na propriedade. Este era o momento que Douglas havia temido.
A confrontação que poderia destruir tudo o que haviam construído juntos. O que aconteceu a seguir se desenrolou com uma velocidade que deixou Sharon lutando para processar cada momento. Douglas moveu-se com uma graça letal que ela nunca havia visto antes, produzindo uma arma de algum lugar escondido em suas roupas, enquanto se posicionava atrás da cobertura sólida dos portões de ferro. O primeiro tiro ecoou através das montanhas como um trovão, seguido rapidamente por outros, enquanto os homens de Ruiz tentavam forçar sua entrada na propriedade. Douglas respondeu com uma precisão que falava de experiência considerável com violência, cada tiro calculado para desencorajar em vez de matar, mas deixando claro que ele estava preparado para fazer o que fosse necessário para proteger sua família. Sharon se afastou da janela, carregando Nicholas para o quarto mais seguro da casa. Seus pensamentos uma mistura turbulenta de medo, confusão e uma determinação feroz de proteger seu filho. Independentemente do que Douglas havia feito no passado, independentemente dos segredos que havia guardado, ele era o homem que havia lhe oferecido segurança quando ela não tinha nada, que havia se tornado um pai para Nicholas, que havia transformado sua vida de desespero em esperança. Os tiros continuaram por vários minutos antes de gradualmente diminuírem e depois pararem completamente. Sharon esperou no silêncio que se seguiu, seu coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que podia ser ouvido através da casa inteira. Nicholas havia começado a chorar, assustado pelos sons altos, e ela o balançou gentilmente, enquanto sussurrava palavras de conforto que eram tanto para ela quanto para ele. Finalmente, ela ouviu passos se aproximando da casa, e sua respiração parou até que reconheceu o padrão familiar do caminhar de Douglas. A porta da frente se abriu e se fechou, e então sua voz a chamou, tensa mas viva. Sharon, está tudo bem? Ela emergiu do quarto com Nicholas nos braços, encontrando Douglas na sala de estar. Havia sangue em sua camisa, mas quando ela começou a se mover em sua direção com alarme, ele levantou uma mão para tranquilizá-la. Não é meu, ele disse rapidamente. Ruiz levou um tiro no ombro, mas eles foram embora. Não vão voltar tão cedo. Sharon o estudou cuidadosamente, procurando sinais de ferimento ou trauma. Havia uma dureza em seus olhos que não estava lá antes. Um lembrete de que o homem que havia se tornado seu marido tinha um passado que incluía violência e perigo. É verdade? Ela perguntou finalmente. Sua voz mal mais que um sussurro. Sobre o ouro? Douglas fechou os olhos por um momento, e quando os abriu novamente, havia uma honestidade neles que a tranquilizou mesmo quando as palavras que ele falou confirmaram seus piores temores. É verdade, ele admitiu. Aaron Mitchell roubou dinheiro de investidores em São Francisco, incluindo alguns homens muito perigosos. Quando ele fugiu da cidade, deixou para trás uma maleta cheia de ouro que havia comprado com o dinheiro roubado. Eu a encontrei em seu escritório abandonado e a peguei. Sharon sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Então você é um ladrão? Eu sou um homem que pegou ouro roubado de um ladrão. Douglas corrigiu. Aaron havia destruído vidas com sua ganância. O ouro que ele deixou para trás era tudo o que restava do dinheiro que havia roubado. Eu o peguei e o usei para construir uma nova vida longe dos homens que queriam me ver morto por associação com ele. A ironia da situação atingiu Sharon com força total. Aaron Mitchell, o homem que havia arruinado sua vida, havia também sido indiretamente responsável pela riqueza que havia permitido a Douglas criar o santuário onde ela havia encontrado segurança. Era como se os fios de suas vidas tivessem sido tecidos juntos por forças que nenhum deles havia compreendido completamente. E agora? Ela perguntou. Eles vão voltar? Não por um tempo, Douglas respondeu. Mas eventualmente sim. Homens como Ruiz não desistem facilmente. E há outros que também querem esse ouro. Sharon olhou para Nicholas, dormindo pacificamente em seus braços, alheio ao perigo que os cercava. Havia uma escolha a ser feita, ela percebeu. Poderiam fugir, tentar encontrar segurança em outro lugar, sempre olhando por cima do ombro. Ou poderiam ficar e lutar pelo que haviam construído, pela vida que haviam criado juntos nas montanhas. Então lutamos, ela disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Esta é nossa casa, nossa família.
Não vamos deixar homens como Gregory Ruiz nos tirarem isso. Douglas a olhou com uma expressão que misturava admiração e amor, e Sharon soube que haviam tomado a decisão certa. Independentemente dos perigos que viriam, enfrentariam juntos, como uma família de verdade. Meses depois, quando a neve do inverno cobriu novamente as montanhas com seu manto branco, Sharon às vezes se lembrava daquele primeiro dia, quando havia se aproximado dos portões de Douglas, com Nicholas nos braços. Ela havia vindo procurando segurança e havia encontrado muito mais. Havia encontrado amor e família e um lugar no mundo onde podia ser completamente ela mesma. Os portões ainda estavam lá, ainda imponentes e fortes, mas agora permaneciam abertos durante o dia, um símbolo de que não eram mais uma barreira contra o mundo, mas uma entrada para um lar onde duas almas solitárias haviam encontrado completude uma na outra. E quando o vento da montanha soprava através dos pinheiros, carregava consigo não o som da solidão, mas o eco do riso de uma família que havia escolhido ficar e lutar pelo que amava.